Vai começar o ArticaCast, o seu podcast de investimentos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um ArticaCast. Sou o Rafael Castilho, sócio e gestor do Artica. O podcast é produzido pela equipe de gestão do fundo Artica Long Term, que foi criado em junho de 2013 e está com um retorno acumulado de 33% ao ano desde o início. Esse é o segundo episódio do nosso Clube do Livro, e o livro que vamos discutir dessa vez é o Super Forecasting, The Art and Science of Prediction. Foi lançado em 2015 e foi escrito pelo Philip Tedlock e Dan Gardner. Antes de iniciarmos, vamos nos apresentar. Oi pessoal, eu sou o Matheus Heck, eu sou analista de ações do Fundo Artica. Fala pessoal, meu nome é Caio Kojima, também sou analista aqui do Artica. Eu sou o Ivan Barbosa, também sou sócio gestor aqui no Artica. E já vou aproveitar para introduzir aqui por que a gente escolheu esse livro para esse episódio. A proposta do autor é pesquisar como é que a gente pode realizar previsões de maneira mais assertiva. Que boas práticas existem, qual que é o segredo por trás das pessoas que conseguem acertar mais do que a média em temas relevantes para o futuro. E o Philip Tetlock, ele começou com um projeto chamado The Expert Judgment Project, que ele passou quase 20 anos coletando projeções de acadêmicos, especialistas, aquele pessoal que aparece na televisão fazendo projeções de economia, de política. E depois desse período todo, ele foi verificar qual que era a taxa de acerto dessas pessoas que eram vistas como referências para fazer projeções de grandes temas. E o resultado dessa pesquisa ficou famoso em uma frase mais sintética, que falava que esses experts acertavam tanto quanto macacos jogando dardos. O índice de acerto deles era horroroso, era muito próximo do que seria chutar que qualquer coisa é 50%. Era um pouquinho diferente disso, mas nada que indicasse que eles tinham uma expertise em particular. Mas depois disso, o Philip Tetlock começou a tentar entender se era possível fazer projeções melhores disso aí, né? E se fosse possível, estudar o que as pessoas que tinham uma taxa de acerto maior faziam. E o que permitiu que ele levasse essa pesquisa adiante foi uma iniciativa de um centro de pesquisa da inteligência americana chamado IARPA, que eles financiaram que fosse feito um torneio de pessoas que tentassem prever temas relevantes. E o Philip Tetlock entrou nesse torneio, eram 5 times de pesquisadores e ele era um dos times. E como estratégia para participar desse concurso, ao invés de selecionar algumas pessoas experientes e fazer as projeções com esse grupo, ele lançou um projeto chamado The Good Judgment Project, que basicamente pedia ajuda de voluntários na internet e selecionou milhares de pessoas, né, que estivessem dispostas a fazer projeções sobre algumas perguntas. Algumas várias, eles fizeram cerca de 500 perguntas num espaço de alguns anos. Então, quase toda semana tinha um tema novo que a IARPA lançava, e eram coisas do tipo, será que uma nova guerra vai eclodir no mundo nos próximos 3 meses? E as pessoas tinham que falar lá qual era a chance que eles atribuíam para esse evento. E o interessante é que esse Good Judgment Project do Philip, ele foi 60% melhor nas previsões do que o grupo de controle desse estudo. No segundo ano, eles foram 78% melhores do que a média. E depois desse período, eles estavam tão melhores do que os outros times que a IARPA descontinuou a pesquisa com esses times todos e continuou só com o time do Philip Tetlock, estudando o que esse pessoal fazia para ter uma taxa de acerto tão mais alta. E aí ele foi filtrando dos participantes ali quem eram as pessoas que acertavam mais, que ele chama de super forecasters. A gente vai usar o termo bastante aqui para passar pelos temas do livro. Você estudar o que esses super forecasters faziam. Uma das coisas que eu acho mais legais assim, nesse livro, eu acho que é justamente essa quebra de expectativa. Porque a gente, assim, frequentemente a gente escuta na televisão, qualquer análise política ou qualquer análise econômica, esses grandes experts dando essas previsões de curto, médio e até de longo prazo. E de fato a gente nunca para medir se isso realmente se concretizou ou não. Você julga muito o que o cara está falando com base no histórico acadêmico dele, no histórico profissional. E eu acho que a provocação que esse livro traz ela é muito interessante, de medir a acurácia desses grandes experts, né? O que é interessante é que no fim do dia, como até o autor ele traz no experimento do Good Judgment Project, é que os experts eles têm uma taxa de acerto menor do que pessoas ordinárias que têm uma metodologia correta de fazer as previsões. E acho que é isso que deixa o livro tão interessante.
E são pessoas que só com o Google e com alguma lógica já conseguem desempenhar de forma superior aos experts que têm acesso, às vezes, à informação confidencial. Exato. E o que eu queria chamar a atenção é que, assim, isso... Por que isso é importante, né? Por que a gente conseguir prever melhor é algo que deveria ser buscado? Porque isso pode trazer benefícios para a sociedade mais para frente. Tem um caso legal que ele comenta no livro sobre exemplos de medicina, que antigamente era tudo na base do empirismo, assim. A pessoa ia lá, era tratada com base no que o pessoal achava que era adequado na época, colocava uma sanguessuga ali para sugar sangue do negócio, da pele, e achava que isso curava alguma doença. Só que isso nunca era testado. Se a pessoa morresse, era porque, apesar daquele tratamento, a pessoa não resistiu, e se a pessoa sobrevivesse, e talvez sobrevivesse de qualquer forma, o tratamento era julgado como válido. Mas nunca foi testado de forma sistemática para que realmente a gente soubesse se aquele tratamento era funcionava ou não. Com a revolução da medicina ao longo dos últimos séculos, isso foi muito mais, essa parte evoluiu bastante. Então, a gente usar esses mesmos princípios que foram usados para a medicina lá atrás, e que hoje a medicina já é muito mais evoluída, para outras áreas podem trazer benefícios também. E tem até alguns casos bem famosos, né, de médicos aí, como o médico do George Washington, né, que eles, no tratamento lá de uma infecção de garganta dele, eles basicamente sangraram e fizeram vários tratamentos que na época era comum, e hoje, né, com a medicina mais moderna aí, a gente consegue concluir que na verdade isso piorou, né, a infecção dele, né? Então basicamente ali usando metodologias não provadas, basicamente matou ali um dos presidentes dos Estados Unidos, né? Essa história da medicina é legal porque ela frisa a importância de você mensurar as coisas de um jeito cientificamente sólido. O que é feito hoje em medicina, que são os testes em grupos aleatórios, e tem sempre um grupo de controle que não está recebendo tratamento e um grupo que está recebendo tratamento. E a comparação entre a evolução do caso clínico desses dois grupos é que se indica se um tratamento é eficaz ou não. Isso hoje parece super óbvio, mas não se fazia isso até o século XX. Começou a ser feito em maior escala depois da Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que quando essa ideia surgiu, né, quando um médico começou a puxar que isso fosse feito sempre, teve uma resistência muito grande da comunidade médica, da comunidade acadêmica. Tá? Porque eles achavam que era óbvio que os tratamentos que eles estavam aplicando nos pacientes eram eficientes, porque eles viam o paciente melhorar. Né? Não era claro para eles esse efeito que parte dos pacientes vão melhorar mesmo, a pessoa não morre toda vez que fica doente. E eles, inclusive, acusavam esse cara que estava pregando que fossem feitos esses testes de antiético, porque ele queria deixar um grupo de controle sem receber os melhores tratamentos. Então é curioso que a coisa teve uma resistência muito grande e hoje é feita em 100% dos casos. E o que o Philip Tetlock fala é que, no caso das projeções, deveria ser feita a mesma coisa. Para você saber que alguém é bom em prever grandes eventos e adotar políticas, às vezes até de guerra, com base nessas projeções, você deveria saber qual que é a taxa de acerto dessa pessoa. Essa pesquisa dele de 20 anos, que de certa forma denuncia os experts, nem todos são charlatões, tá? Às vezes a pessoa até acredita mesmo no que ela está falando, mas o fato é que ela erra. Então, se ela erra, a gente não devia dar muita importância, porque a pessoa está prevendo. E a única forma de ter mais confiabilidade em usar essas projeções para alguma coisa é saber selecionar quais projeções ou como as projeções feitas através de quais métodos são eficazes de fato. Um ponto que eu acho que é super importante de ter em mente, que é um conceito básico aqui, mas é que nessas projeções geralmente são perguntados, o Ivan deu um exemplo, né? Vai ter guerra nos próximos 3 meses do mundo. E a previsão que esses super forecasters fazem nunca vai ter ou não vai ter, é sim ou não. Eles atribuem um percentual de chance daquilo acontecer. Então eles atribuem, vamos supor, 30% de chance daquilo acontecer. Ou quando você olha a previsão do tempo, você vê lá que está 70% de chance de ter chuva. Isso significa que se não teve chuva, a previsão está errada.
O que ele... Assim, é muito difícil falar isso, falar que sim ou não, né? Porque quando você fala que você tem 70% de chance de alguma coisa acontecer, implicitamente você também está falando que 30% de chance daquilo não acontecer. Então só é válido essa projeção, só dá para medir de verdade quando você consegue fazer várias projeções, vários dias seguidos. Então você tem que avaliar por um tempo longo assim, essas previsões. E avaliar se de fato, quando você falou que 70% das vezes queria chover, de fato choveu, então sua previsão está adequada. E não em uma vez só, um evento exclusivo. E ele divide essas projeções em duas dimensões. Ele fala de calibragem e resolução. Calibragem é quando a pessoa acerta a probabilidade. Então, se você fala que tem 60% de chance de chuva, você faz essa projeção 100 vezes, tem que chover em 60 vezes. Então, ele fala que você tem uma alta calibragem. Mas tem baixa resolução, porque 60% de chuva é diferente de você ir lá e falar que tem 90% de chance de chover. Você fica meio na dúvida se vai chover ou não. Tá? Então, a resolução é você chegar perto do 1 ou do 0. Então, uma projeção de alta calibragem e baixa resolução é a que fica ali perto dos 50%. E uma projeção de alta resolução é a que fala que tem 90%, 95% de chance de algo acontecer. E uma coisa legal que o pessoal estava comentando aqui, ele descreve vários dos super forecasters. E a imagem dessa pessoa não é o que a gente imagina, tá? Não é um cara formado em Harvard que trabalha na inteligência americana, lá na CIA há 30 anos. É um sujeito de 60 anos, aposentado, que estava entediado em casa e se voluntariou para fazer esse negócio, que gasta 1 hora por dia fazendo projeções, e esse cara acerta mais do que o grupo de projeções sobre temas especiais lá da CIA. Isso é legal. E muitas vezes faz como hobby, né? Faz como hobby, eles não gastam muito tempo. Até tem esse dado no livro que os super forecasters eram melhores do que os próprios agentes de inteligência que estavam participando do torneio, que tinham acesso a informações confidenciais, sistemas da inteligência americana e tal. E aí o livro engata um raciocínio interessante de falar assim, ok, existem os super forecasters. Agora vamos passar pelas hipóteses de por que eles são tão bons. Aí o Felipe começa a passar algumas hipóteses aqui. A primeira, sim, esses caras são super gênios, e é por isso que eles conseguem fazer projeções melhores. Mas aí ele aplica teste de QI, basicamente, é um teste cognitivo abstrato em todos os participantes, e o resultado é que os participantes em geral do Good Judgment Project, eles pontuam melhor do que 70% da população. Então eles são mais inteligentes que a média aí, mas assumindo que alguém que tem alto grau de instrução, que acha divertido ficar fazendo projeções como hobby, está acima da média, é ok. E os super forecasters, que eram a nata desse grupo, eram melhores, mais inteligentes do que 80% da população. Então ele fala assim, olha, é claro que ser inteligente ajuda, mas o salto do forecaster médio para o super forecaster não é tão grande. Um está acima de 70% das pessoas e o outro está acima de 80%. Então o que faz uma pessoa ser um super forecaster não é que ele é genial. Até porque 80% é bastante, mas você estaria falando que a cada 10 pessoas, 2 delas têm talento para ser super forecasters. Então ele risca essa hipótese, não é porque as pessoas são gênios ali. A segunda hipótese dele é que são pessoas muito sofisticadas em matemática, e por isso elas conseguem ser mais precisas numericamente para falar qual que é a probabilidade das coisas. Mas aí ele começa a estudar o que os super forecasters usam de matemática, e ele chega à conclusão que eles têm uma boa base matemática, eles entendem a aritmética básica e têm boas noções de probabilidade, mas que eles não usam nenhuma super fórmula, nenhum super algoritmo para processar os dados. O que eles usam é matemática que a gente aprende aqui no ensino médio. E eles têm uma boa noção de probabilidade, mas eles não usam cálculos estocásticos avançados, eles usam teoria de probabilidade básica. O que ele diz é ter uma fineza de uma noção, por exemplo, que se você projeta que algo tem 80% de chance de acontecer, isso não é 100% de chance. Você não pode aproximar ali para o 1. A pessoa sabe que é 80%, então ele tem 20% de chance de estar errado. Eles têm esse instinto probabilístico. Mas é uma matemática que está ao alcance de praticamente qualquer pessoa. Você deveria rapidamente aprender esses conceitos e estar habilitado matematicamente para ser um super forecaster. Então ele também risca essa hipótese. Não é uma matemática avançada que leva a taxa de acerto alta.
E a última hipótese dele é que os super forecasters ficavam tão atentos a todos os fatos que eles absorviam mais informação que todo mundo e por isso as projeções eram melhores. Só que os hábitos do super forecaster, de fato, eles ficavam acompanhando, mas não era nada fora do comum. E mesmo a primeira projeção de cada um deles, sem ter sido feito nenhuma atualização, ela já era melhor do que a média. Então ele risca essa hipótese também. Falou assim, ó, sem atualizar, sem ver nenhuma notícia depois da projeção original, os super forecasters já eram bons. Então fica a grande pergunta, né? Se eles não eram grandes gênios, super matemáticos ou extremamente bem informados, como que eles conseguiam fazer previsões que eram melhores que a de experts? E aí a conclusão do Philip é que era uma questão de método. Os super forecasters eles tinham métodos melhores de analisar os fatos e hábitos mentais melhores. Aí o livro vai compilando o que são esses bons métodos. Aí a nossa proposta aqui hoje é passar, não por um, mas a gente vai fazer uma interpretação nossa aqui do que são as boas práticas para fazer boas projeções. A primeira é a triagem, né? É saber exatamente o que você vai prever. Tem previsões que são muito fáceis, então você não precisa se preocupar com aquilo. E tem previsões que não fazem sentido nenhum, que você nunca vai conseguir ter nenhuma visão sobre o que vai acontecer. Aí ele dá o exemplo. Qual que é a probabilidade de daquele candidato ganhar uma eleição daqui a 12 anos? Cara, se você consegue prever alguma coisa dessa, você consegue prever o futuro, assim, porque ninguém vai conseguir prever. A gente tem alguma visibilidade da eleição desse ano, de 2022, porque a gente sabe quem são os candidatos, sabe como que as pesquisas estão apontando, mas como que a gente vai conseguir prever a eleição daqui a 3 ciclos de mandato? Então, essa é uma previsão que é melhor a gente ficar fora. O segundo ponto é você quebrar um problema complexo em partes menores e mais simples. E ele até traz o exemplo do professor Fermat, que era uma das estimativas clássicas que ele aplicava na sala de aula dele, que era estimar quantos afinadores de piano tinham em Chicago. A princípio, essa pergunta ela parece ser bastante difícil, até pela falta assim, de experiência que você tem em cima dessa área. Mas quando você quebra essa pergunta em subcomponentes, você consegue chegar numa ordem de grandeza que é razoável perante a resposta oficial. No caso dos afinadores de piano, ele quebra na população de Chicago. Então, Chicago tem lá entre 2,5 milhões a 3,5 milhões de pessoas. Ele pega um percentual em cima desse número de pessoas que podem ter pianos, então ele aproxima lá para 1% mais ou menos dessas pessoas. Então, 30 mil pianos. E em cima disso, ele pega em quanto tempo, qual é a frequência por ano que um piano precisa ser afinado e quanto tempo demora para ele ser afinado. E com isso, ele estima quantas pessoas teriam seu tempo útil de trabalho de 8 horas diárias preenchidos afinando o piano, levando em consideração o tempo de locomoção. E no final ele chega numa estimativa que são 80 afinadores de piano, só que na prática, ao consultar lá os livros amarelos de telefonema, eles perceberam que tinham 65 pianistas, o que é incrivelmente preciso, dado as ordens de grandeza que você parte da estimativa. Isso aí para quem fez processo de consultoria vai se lembrar, né, que é muito parecido. E aqui entra a parte, eu diria, mais artística aí dessa metodologia, né? Porque a gente tem um problema ali relativamente complexo, né? Sem muito embasamento direto ali para uma resposta sólida, mas quebrar ele em partes menores é realmente uma tarefa ali muito qual, eu acho, sabe? Não tem uma forma certa de se quebrar isso. E a maneira que você destrincha ele varia muito e vai muito do feeling, eu sinto. O terceiro ponto é sempre que você for fazer uma projeção, você partir de uma linha de base probabilística. Assim, qual que é a chance geral de um determinado tipo de evento acontecer? E a partir dessa referência normalizada, aí você começa a aplicar ajustes com base nas características específicas do problema que você está tratando. Para deixar isso aqui um pouco mais concreto, imagina que alguém te pedisse para estimar o tempo que um corredor aleatório vai demorar para completar uma prova de 10 km. Então, você não conhece nada sobre a pessoa, o melhor caminho é você buscar informações sobre qual que é o tempo médio que corredores que participam desse tipo de prova terminam. Aí vai dar lá, sei lá, 1h10. Só que se essa pessoa falar assim, olha, esse corredor ele tem 25 anos e ele treina 5 vezes por semana a 1 hora. Fala assim, bom, então é melhor você achar que ele vai correr mais rápido, né? Então não é 1h10, é 50 minutos, 45 minutos.
Se a pessoa te falasse assim, olha, esse corredor tem 80 anos e treina 2 vezes por semana, meia hora, seria melhor falar que ele vai demorar 1h30. Mas o conceito da coisa é você parte sempre do geral, né? Porque por mais que seja impreciso, você ancora uma ordem de grandeza que é razoável, né? E a partir daí você vai vendo que informações essas que você tem para fazer ajustes na análise. Esse eu acho que talvez seja uma das boas práticas mais importantes aqui, você partir do ponto certo. Se você começa de uma tese completamente errada, é muito difícil você depois afunilar Você precisa ancorar, né? Se você ancora num número muito errado, é muito difícil você ajustar para o número certo depois. Eu acho que aqui talvez seja o conceito mais importante do livro, porque aqui trazendo um pouco para a nossa realidade, quando a gente olha muitas vezes uma empresa, está estudando uma empresa, e tenta olhar ali o que é a projeção de crescimento, como que a empresa está se posicionando para atuar naquele mercado, a tendência de muitos analistas é você olhar ali o que está acontecendo naquele cenário específico e ver, olha, aquela empresa está com um plano bom, vai investir numa fábrica tal, que vai aumentar a capacidade, por isso vai aumentar o crescimento dela. Mas o que esse plano base, essa linha de base te diz para fazer olha, quantas empresas já fizeram esse mesmo movimento de investir naquela fábrica e qual foi o resultado? Isso aqui, se eu olhar um aspecto mais amplo, dá resultado ou não? Ou na média o discurso é bonito, mas na prática não funciona. Então acho que isso aqui é super importante, é algo que a gente tenta fazer aqui, mas é algo para sempre ter em mente na hora de fazer as análises. Sim. E quando você vai para o mundo real, as coisas são sempre mais difíceis, né? Esse exemplo da corrida ele é mais fácil porque ele é muito... tem limites muito bem estabelecidos ali do que pode acontecer. Mas ontem mesmo a gente estava discutindo uma tese aqui de uma empresa que tinha um risco das pessoas saírem. Era uma empresa muito baseada em ter profissionais ultra qualificados. E a gente puxou um pouco por esse caminho. Falou assim, quantas histórias existem de empresas desse tipo que as principais pessoas foram embora e montaram outro negócio e por isso a empresa original acabou perdendo o campo. E a gente conseguiu lembrar de vários casos. Então, isso acendeu uma luz amarela aqui para nós de que era um risco relevante na tese. Então, mesmo que você não consiga colocar número em tudo, só de você ter essa disciplina mental de ir buscando a linha base, mesmo que ela seja qualitativa, ajuda demais a formar uma opinião melhor informada e precisa do que pode acontecer. E aí é o que você comentou, né? Que você forma essa linha base e aí depois você vai ajustando para as informações específicas. Então, nesse caso, as pessoas são bem alinhadas, elas se dão bem ali dentro, né? Então, isso é uma pergunta a se fazer. Elas estão bem incentivadas? Então, se você parte de uma linha base que é, vamos supor, de 30% de um negócio der errado, mas tem essas condições que são favoráveis, aí de repente você vai ajustando. De 30 não. Para esse caso específico, eu acho que não é 30, mas é 25 ou 20. Aí depende da sensibilidade do caso a caso. Vou dar um exemplo com fatores qualitativos relevantes e mais aplicáveis às vidas pessoais, que é projetar a chance de um casal se divorciar. A estatística agora eu não sei quanto que é, mas a última vez que eu vi estava em 30 e altos por cento, era quase 40%. Caramba. Então se você conhece alguém que acabou de casar, você pode falar para ele, olha, você tem 40% de chance de se divorciar. Mas aí você ajusta a história de romance dos dois, pra cima ou pra baixo. Mas aí você vai ajustando. Se você olha o casal, eles estão sempre brigando e tal, você fala, putz, esse aí tem 55% de chance. Agora, se você vê um casal ali de velhinhos, você fala, pô, tá casado há 40 anos, sempre se deram super bem, a chance é muito mais baixa, 40% deles se divorciarem. Você tem que ir ajustando ali o tempo que tá junto, quão bem as pessoas se dão e tal. E aí eu acho que um exemplo também que ele dá no livro, que eu acho que ilustra bem aí como que é feito esse tipo de projeção, é uma pergunta que eles fizeram para os Super Forecasters no final de 2014, que era qual que é a probabilidade de ter um ataque terrorista na Europa no primeiro trimestre de 2015. E, putz, assim, se você parar para pensar, é uma pergunta difícil de você responder. De onde eu parto para responder uma pergunta dessa? E aí o que os Super Forecasters fizeram, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar no Google, colocar lá na Wikipedia lá, qual que é o histórico de ataques terroristas na Europa, e aí eles viram que na média era algo por volta de 1,3 ataques por ano. Nos últimos anos tinha tido essa média. Então beleza, 1,3 ataques por ano, esse é minha linha de base. Só que como que eu ajusto para essa situação específica? Nessa situação específica estava tendo muito recrutamento do ISIS na época,
na Europa estava tendo muita tensão e aumento do número de refugiados na Europa. Então, por causa desses fatores, deveria aumentar um pouco a probabilidade. Outros fatores que reduziriam é que tinham tido muitos ataques recentes e o policiamento na Europa estava muito reforçado. E então isso deveria diminuir um pouco o risco de ataque terrorista. Na média, eles estimaram que esses dois fatores juntos sumavam um pouco para cima, deveria somar um pouco para cima, então eles estimaram uma coisa entre 1,5, deveria ser 1,5 ataques terroristas por ano. Se você colocar isso que foi no período de 3 meses, então você deveria reduzir 1,5, dividir 1,5 por 4, que daria 37,5% de chance ali, mais ou menos, de ter um ataque. Foi essa a estimativa que eles fizeram. E, se eu não me engano, acho que de fato não teve. Mas, assim, é mais ou menos para ilustrar como que é feito esse tipo de estimativa. Bom, e a quarta boa prática aí que o livro lista, né, é você constantemente aí incorporar essas novas informações, né, esses novos ajustes, mas sem criar aí reações exageradas, né, overreacting, ou tímidas demais, né, então underreacting para sua linha base, né, sua análise base ali. Esse tipo de erro ele é bastante comum, né? Principalmente no sentido de dar mais importância para as últimas informações que vieram. Então esse é o famoso problema de mercado, dar importância demais para o resultado do último TRI. Quando a gente faz valuation de uma empresa, você está avaliando o que ela deveria produzir de resultados para todo sempre. O todo sempre fica um pouco irrelevante a hora que você desconta, mas são vários anos. Aí a empresa tem um trimestre ruim, todo mundo vai lá, derruba 15%, 20% do preço da ação. Ou o contrário, né? Um resultado bom e o negócio explode. Então esse é a falha mais comum. Mas acontece o inverso também, de aparecer uma informação nova e a pessoa simplesmente não incorporar ela. Falar assim, tudo bem, mas a informação é pouco relevante, então não vou ajustar a minha projeção original. Minha impressão aqui é que isso vai muito da personalidade de cada pessoa. Os mais afobados acabam dando muita importância para as últimas informações, e os mais teimosos acabam ancorando na sua projeção inicial e não querem mudar. Então você tem que buscar uma linha do meio ali. Tem que incorporar as informações novas, não faz sentido nenhum ignorar, mas você tem que incorporar na medida certa. Tem que ver quão impactante isso é para a tese de fato e fazer ajustes de acordo. O livro até puxa um outro ponto também, que os super forecasters eles são mais precisos nos ajustes. Eles não ficam fazendo ajuste de 10 em 10%. Deixa eu até aproveitar aqui para puxar um próximo ponto de boas práticas que ele fala, que é de você tentar ser o mais preciso possível ao atribuir probabilidade para um fato. Então, o nível mínimo de precisão é falar que a coisa vai acontecer ou não, que é 0 ou 1. Se você colocasse uma escala um pouco melhor, dividisse entre impossível, possível, provável e certo, estaria aumentando para 4 possibilidades em vez de 2. Isso depende muito do que você está analisando, o grau de precisão que você consegue chegar. Mas a recomendação é ser tão preciso quanto possível. Se você estiver num campo que dá para fazer um ajuste ali da ordem de 1% ou casas decimais, vale a pena fazer esse ajuste. É claro que não faz sentido nesse negócio do ataque terrorista lá, falar assim, ponto, acho que é um ajuste aqui de 0,01. Não tem o que te dê essa precisão, mas talvez alguns pontos percentuais dê. E vale a pena, esses pontos percentuais, eles têm valor no jogo. Principalmente em mercado financeiro, qualquer melhoria de assertividade quantitativa você consegue monetizar. Então, uma orientação relevante. Em cima dessa tentativa de ser o mais preciso possível, durante até o experimento que eles fizeram inicialmente para testar a acurácia dos super forecasters, foi-se testado como seria a acurácia caso eles não fossem tão precisos nas suas estimativas. Então, começar a arredondar para o mais ou menos 5% mais próximo, mais ou menos 10% mais próximo. E a conclusão que eles chegaram é que essa tentativa de ser o mais preciso possível melhorava a acurácia. Qualquer arredondamento em cima dela piorava o scorecard deles em termos das suas previsões. E aqui eu acho que assim, fica a dúvida, como que a gente consegue ser mais preciso nesses ajustes pontuais? Bom, a gente vai vendo notícia, vai vendo os fatos novos, como que a gente consegue quantificar isso? Que é uma parte muito difícil. Só que assim, existe uma relação que ele até cita no livro, que é meio que um pensamento bayesiano. Você tem a sua probabilidade inicial ali, você vê fatos novos, então você ajusta
essa probabilidade naquela direção. Como que é feito isso? Existem basicamente duas dimensões que você tem que avaliar para o fato novo. Primeiro, quão inesperado foi aquele fato. E segundo, quão impactante é aquele fato. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente esteja analisando aqui a probabilidade de uma empresa dar lucro no ano que vem. E a gente atribuiu uma probabilidade inicial de 60%, vamos supor. Agora, sabendo que houve uma recessão econômica, qual que é a nova probabilidade daquela empresa dar lucro no ano que vem? É uma pergunta difícil de fazer. O que eu tenho que avaliar para saber qual que é quanto que eu vou ajustar? Porque provavelmente vai derrubar, trazer para baixo. Essa de 60 deve cair um pouco, mas quanto pouco? Primeiro eu tenho que avaliar quão inesperado foi essa recessão econômica. Era muito provável que já acontecesse inicialmente na previsão inicial ou era pouco provável? Foi uma surpresa? Se foi uma surpresa, essa previsão de 60% deveria cair bastante. Se foi algo que já era esperado, deveria cair pouco. E segundo, quanto impactante é essa recessão econômica? Quão dependente do ciclo econômico é essa empresa? Se é uma empresa que é muito dependente do ciclo econômico, então provavelmente deveria cair bastante. Se é uma empresa pouco dependente, deveria cair pouco essa probabilidade. Então, você tem que avaliar os fatores específicos ali naquele caso para tentar ter uma melhor noção de quanto que vai ser ajustado naquela probabilidade. Só para dar um exemplo aqui de um caminho que poderia ser tomado, você poderia olhar, em épocas de recessão econômica, quantos por cento das empresas desse setor tem prejuízo? Se for 80%, tem uma chance enorme dessa empresa que a gente está olhando não dar lucro. Por aí aquela ideia de acha o base rate, tem sub-base rates também, né? Tem linha base de subsegmentos que você está olhando. Um outro ponto que ele traz, que é importante na hora da gente levar em consideração para as nossas estimativas, é a gente abordar um problema sobre vários ângulos diferentes. Então você ir atrás de pessoas ou de argumentos que corroboram com a sua tese e principalmente você ir atrás de pessoas que discordam ou de fatos que podem refutar aquele ponto que você está trazendo. E é tomar muito cuidado para você sair do seu ambiente de pensamento e tentar agregar o maior número possível de pontos diferentes para aquela estimativa que você está tentando fazer. Eu acho que aqui, também trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Uma coisa que a gente tenta fazer bastante é evitar esse confirmation bias, de você fazer uma tese, fazer um investimento e só pegar notícias que vão ou trazer informações que vão te deixar mais confiante naquilo. Uma prática que eu acho que é uma boa prática é sempre, na hora de construção da tese, depois que o analista responsável fez ali, apresentou, a gente delegar alguém para ser aquele cara que vai ser o investidor short. Ele vai simular, ele vai trazer hipóteses do porquê que aquela tese não funciona. E aí meio que tentar agregar o ponto de vista contrário e juntar as duas coisas para chegar, o ponto de vista favorável e o ponto de vista contrário, para chegar no consenso comum ali que vai nos deixar mais confiantes ou menos naquela tese. Então as teses que passam por essa barreira acabam sendo bem mais sólidas e todo mundo tem muito mais confiança nelas. E eu queria frisar que esse tipo de coisa você só consegue com rigor metodológico. É instintivo, a hora que você está estudando alguma coisa, você vai criando hipóteses na sua cabeça e você vai aprofundando sua análise naquelas hipóteses. Não é natural você parar no meio do caminho e falar assim, ok, agora eu vou gastar meu tempo pesquisando coisas que vão contra o que eu acho que é. Ou, às vezes não é nem contra, mas falar assim, vou colocar minha análise de lado e vou pensar em outras análises possíveis. Geralmente você trava num alvo só ali e vai aprofundando. Você vai ficando cada vez mais confiante numa visão que ela pode ser uma visão parcial do problema. Tá? E eu nunca vi ninguém que conseguisse instintivamente eliminar isso. Tá? As pessoas têm consciência disso e criam métodos para você preencher esses pontos cegos. Mas é mais por disciplina do que por condicionamento. E é por isso que assim, você ter outras pessoas envolvidas é essencial. Para você conseguir agregar pontos diferentes, principalmente aqueles que discordam do que você está querendo fazer. Sim, esse ponto de consultar outras pessoas tem até uma questão que, às vezes, alguém com um background muito diferente vê coisas que você não ia ver mesmo gastando um tempo muito grande. Né? Por conhecimentos prévios que a pessoa tem, ela forma uma visão completamente diferente. Então é muito relevante buscar opiniões de experts. A gente faz muito isso também. Às vezes a gente está estudando um setor
E nós vamos até o limite que as informações disponíveis no Google permitem, né? Não só Google, mas a gente tem sistemas de informações e tal, mas tem um limite de coisas que estão publicadas, escritas na internet, em serviços pagos ou não. E os finais das nossas análises aqui, muitas vezes passam por conversar com pessoas do setor. Elas trazem uma riqueza muito grande para a visão. Às vezes não traz exatamente informações quantitativas novas, mas elas interpretam os fatos de maneira diferente, elas têm muito mais conhecimento de causa ali do que quem está estudando há algumas semanas uma determinada coisa. Outro ponto que ele cita, né, que ele até flerta um pouquinho antes, é tentar evitar ser confiante demais ou inseguro demais, né? Meio que batendo na tecla de novo de calibrar ali bem o seu julgamento em relação a alguma hipótese sua. Que ele até traz, né, que é muito ruim você estar em cima do muro e não se posicionar, e é muito ruim também você ter uma grande convicção em cima de algum ponto, sem os dados necessários para embasar essa grande convicção. Esse ponto de calibragem acho que é a coisa mais difícil fazendo projeções. Você atribuir a probabilidade correta para um novo elemento que está surgindo. Então você sempre fica nessa tensão de dar uma aposta muito confiante ou muito pouco confiante. Mas indo para uma última recomendação aqui, é você praticar de um jeito sistemático para que você consiga ir aprendendo com seus erros. Então não adianta ficar fazendo projeções e nunca mensurar se está dando certo ou está dando errado. Porque sem mensurar você não consegue identificar quais são as boas práticas ou não. Esse é quase o tema central do livro aqui. Então uma prática que é excelente, que a gente já usa aqui há muito tempo e ajuda demais a você se treinar, principalmente como um bom investidor, é fazer post-mortem das coisas. Depois que passou o caso, depois que você já tinha feito as projeções, investiu, vai lá ver o que a gente tinha falado um ano atrás, o que aconteceu, analisa se eram erros possíveis de evitar ou não. Tá? Acontece a coisa foi para o lado errado, né? A tese não se desenrolou conforme a gente imaginava, mas por fatores impossíveis de prever. Vou usar um exemplo chavão aqui na nossa época, pandemia. Ninguém sabia em 2019 que ia estourar a pandemia em 2020. Então é irrazoável esperar que você teria acertado que sugeria isso. Mas tem erros que são evitáveis. Então a gente sempre precisa ficar estudando ali, poxa, esses erros eram evitáveis de alguma maneira ou não? Os acertos. Também é importante fazer o pós-mortem dos acertos para ver se você acertou de fato porque a análise foi bem feita ou se você deu sorte. Isso é uma das coisas mais difíceis em investimento, em projeções aqui. Você achar o bom método sabendo que você nunca vai ser completamente assertivo. Então é aquela história de que previsão de 70% ainda não acontece em 30% dos casos. E nem por isso você deve descartar o método. Esse é um erro bastante comum também, das pessoas aplicarem um método, daí ele não funciona. Assim, previ que ia ter 70% de chance de chover e não choveu. Então joga o método fora. Aí você faz uma nova projeção, fala que vai ter 80% de chance de chover e choveu. Aí você fica com esse método. E você tem que analisar isso ao longo do tempo. Amostras pontuais não dizem muita coisa sobre o método. E você só consegue fazendo essa depuração se você for registrando e fazendo os pós-mortems ao longo do tempo. Eu acho que um ponto importante nesse contexto só é que na hora de fazer as previsões, você tem que ser preciso nas previsões. Falar assim, eu vejo um risco de inflação no ano que vem. Ou eu vejo um risco de inflação. Está muito impreciso. Como que se mede se você acertou essa previsão ou não? Eu acho que aí teria que colocar, existe uma previsão de 60% de chance da inflação ser maior do que 5% no ano que vem. Aí sim, aí você consegue medir se você acertou aquilo ou não. E aí numa base mais para frente, uma base de vários anos, você consegue saber se a sua previsão está certa ou não. Agora, se você falar, tem risco, como que você vai poder medir? Se teve inflação, você acertou. Se não teve, você falou, eu só falei que tinha risco, então você fica meio que isento. É meio que... Essa é a grande crítica que ele faz às previsões dos experts, que eles sempre fazem em linguagem dúbia, justamente para não ser colocados contra a parede. Isso é normal, porque ainda mais agora que as coisas caem na internet fácil, alguém pode pegar a projeção do Rafael aqui, que foi só um exemplo ilustrativo, já deixando claro, e falar, você falou que a inflação ano que vem ia ser 5%, não foi, você errou. Então, para evitar esse tipo de crítica em preciosismos, todo mundo usa essas linguagens meio dúbias. Ano que vem pode haver inflação. Poder haver inflação sempre pode, A projeção boa devia ser assim, ano que vem eu acho que a inflação vai ser de tantos por cento nessa janela de tempo, até tal mês. Quanto mais preciso, mais verificável se a pessoa é boa ou não de projeções.
lembrando aquelas duas dimensões, né? Tem a questão de calibragem e tem a questão de resolução. Só um outro exemplo que ele até cita que eu achei bem interessante, que é um dos experts falando: existe uma chance não desprezível da Grécia dar calote. Ele não fala qual é a chance, ele não fala até quando ela dar calote, é uma previsão totalmente em cima do muro. E calote pode ter vários níveis, né? Ele nem define qual que é o nível do calote que pode acontecer. Tinha até uma história também de uma das projeções que a agência de inteligência americana fez, falando que a coisa era provável, só que eles usavam só a linguagem corrente, né? Não usavam percentuais. Aí depois lá deu problema, eles foram perguntando para as pessoas: o que você entende como provável, né? Qual que você acha que é a taxa de probabilidade adequada para provável? Aí um falava 40%, o outro falava 90% e não tinha um consenso nem o que significava aquilo. E eles tabelaram lá, falou assim: quando você falar provável tem que estar nessa faixa aqui de probabilidade, né? Então tem todo tipo de confusão nesse tipo de previsão que a gente enxerga na televisão, né? Bom, e passadas essas boas práticas, vamos para um último ponto aqui sobre o livro, que no próprio torneio organizado lá pela IARPA, eles levantam a seguinte questão: faz sentido trabalhar em times ou os super forecasters atuando individualmente são melhores do que os times? E a discussão era válida, assim, não é muito óbvio quem que é melhor, porque se por um lado um time traz mais força de trabalho, mais pontos de vista, né, mais riqueza ali para a discussão, por outro, ele poderia ser afetado pelo pensamento de grupo, que é as pessoas ignorarem pequenas falhas porque elas não querem se indispor ali socialmente com o grupo, não quer ficar questionando, ou elas trabalharem com menos afinco por achar que alguém do grupo está fazendo aquela pesquisa melhor, então ela não precisa ser a única responsável. Então tinha essa discussão antes, times funcionam melhores ou não. E eles fizeram um teste, em um dos anos lá, eles dividiram o pessoal em times. Alguns times, inclusive de super forecasters, eram times de mais ou menos 12 pessoas, e analisaram o que eram os resultados depois. E a conclusão foi que os times têm performance melhor sim. Eles performaram 23% melhor do que os forecasters individualmente. Tá? E os grupos que tinham bom desempenho também iam muito no sentido de ter boas práticas de interação do grupo. Aí as boas práticas do grupo não é nada muito diferente do que a gente já está acostumado a ver por aí de recomendações. É compartilhar informações entre os participantes, ter discussões construtivas, não ter receio de dar feedback de uma pessoa para outra para não criar tensão social, né? Você tem que ter liberdade de ir lá e criticar o que você acha que está errado. Né? O que ele prega é que o objetivo maior é fazer a melhor projeção possível, ignorando qualquer dinâmica social ali dentro do grupo. Mas um ponto interessante, pelo menos para mim não era óbvio, é que dentro desses grupos as projeções dos próprios super forecasters ficavam melhores. Eles chegaram a performar quase metade melhor do que eles sozinhos trabalhando. Isso foi muito atribuído ao fato de que a discussão com outras pessoas inteligentes que estão buscando as mesmas coisas enriquece a opinião de cada um deles. Então faz sentido tanto porque a opinião sintética do grupo é melhor, quanto discutir com outras pessoas aperfeiçoa a projeção de cada um ali, antes de sintetizar. Acho que além dessa questão da discussão, ele comenta também que tem o fato de a própria banda de análise aumentar, né? Então, se você vai fazer uma previsão, quanto mais informação você tiver, melhor. E aí, tendo pessoas, cada pessoa dedicada a um research específico ali, vai aumentar o acesso a informações do grupo inteiro e com isso o grupo inteiro vai conseguir fazer previsões melhores. Ele dá um exemplo de uma pergunta que era sobre o derretimento das geleiras no Ártico. Aí a pergunta era: qual que é a probabilidade das geleiras estarem maiores do que estavam um ano atrás, num dado período de tempo lá. E aí teve uma das pessoas participantes que foi lá, fez uma pesquisa enorme, caçou relatórios de agências especializadas no assunto e viu que, na verdade, naquele ano específico estava tendo uma probabilidade de aumento ali, estava tendo, aliás, um clima mais frio que influenciava o aumento da geleira. E aí, sem essa pessoa que correu atrás desse relatório, a previsão de todo o grupo seria prejudicada, mas por ter uma pessoa dedicada àquela pesquisa específica, acabou melhorando a previsão do grupo inteiro. E só clarificando um ponto que o Ivan trouxe, quando ele quis dizer metade melhor, é porque o coeficiente que você usa para medir as previsões, ele é um número que vai de 0 a 2 e quanto menor for ele, melhor é as suas previsões. Então, quando o grupo em conjunto
dividiu por 2 o coeficiente deles, é que eles ficaram mais precisos ainda. Eu acho legal dar um dado aqui de quão assertivo se pode ser. Uma referência que se tem para o que é uma boa projeção são as médias que mercados de apostas atribuem para um determinado evento, as probabilidades médias. Então eles falam que essa média do mercado de apostas, que é uma representação da sabedoria coletiva ali sobre um determinado evento, ela é 20% melhor do que as projeções de um forecaster normal. Os super times, que eram os times de super forecaster que iam bem, eles tinham um desempenho de 15 a 30% melhor do que os mercados de apostas, que é tido como uma referência do que daria para chegar ali. Então tem muito campo de melhora possível através dessas boas práticas que eles pregam. E agora, pessoal, finalizando aqui, eu vou pedir para o pessoal fazer comentários sobre as impressões gerais do livro, o que achou interessante, rapidinho aqui, só para a gente terminar o podcast. Bom, aqui eu achei bem enriquecedor esse livro. É um assunto que está no nosso dia a dia, mas muitas dessas técnicas que ele menciona não são muito comentadas. Eu vejo muito pouca gente comentando sobre isso, e acho que trazer essa inteligência para o nosso dia a dia, para as nossas projeções, acho que tende a enriquecer bastante. Se eu pudesse frisar um ponto do livro que eu acho que é o mais importante, é a gente pensar em termos de base rate. Nunca pensar em termos de naquela situação específica, parar pensar qual que é o cenário, qual que é o histórico daquele negócio, daquele setor ou daquela situação, e depois disso, depois de você pensar qual que é o base rate, você trazer para o caso em questão. Eu acho que isso melhora muito a qualidade das previsões. E puxando o gancho do Rafael, que eu concordo também que o base rate é uma das coisas mais importantes, é você estar atento às novas informações e estar constantemente ajustando essa sua previsão inicial em cima do base rate com uma ordem lá de grandeza que você acha que é razoável em cima da nova informação. E tomar muito cuidado para você não ficar negligenciar a informação nova. Uma vez que você já criou aquela tese e você tem seu base rate, fala assim, mas isso aqui não interfere nem nada. Não, pelo contrário. Você está constantemente atualizando aquele seu cenário inicial. Eu concordo com o Rafael e o Matheus aí, né? O livro ele traz um insight muito bom, principalmente em relação à metodologia de previsão, né? Algo bem estruturado, bem lógico até, né? Mas para quem for ler o livro, precisa ter em mente que ele foca bastante em vieses comportamentais, né? Então ele dá vários exemplos, né? Fala bastante disso, que é algo sim que impacta bastante as previsões, mas a parte, eu diria, mais útil assim, para a nossa indústria aqui realmente é um trecho ali relativamente pequeno do livro, mas de uma maneira geral, sim, é um livro bastante bom. Acho que nós somos mais entusiastas que o assunto, que a média, que é um tema meio nerd, né? Como fazer projeções melhores em alguns pontos percentuais. Mas isso é muito relevante para o nosso dia a dia e traz algumas coisas que são aplicáveis. Então qualquer coisa que melhore nossas projeções aqui de investimentos, por mais marginal que seja, nos deixa super contentes. Mas um ponto do livro que eu acho que ele é vital, não só para essa prática, é o tema de que ter bons hábitos e treiná-los até você atingir o domínio completo e manter isso por muito tempo, às vezes tem muito mais valor do que sofisticação e conhecimento técnico. Tá? Você vê que aqui tudo que ele prega não é assim, aprenda um super método mágico. Faça as mesmas coisas muito bem feitas e tome muito cuidado com os perigos que são sempre os mesmos. Então essa ideia de atingir ou se aproximar da perfeição através de prática de coisas simples, eu acho que faz muito sentido. Se aplica a várias outras coisas além dessa aqui. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. E aproveito para convidar quem tiver dicas de livros para nos sugerir também, que a gente está sempre buscando novos livros para trazer aqui para discussão. O e-mail para contato é conteúdo@articainvest, com temudo no final, .com.br. Abraço, obrigado. Obrigado, pessoal. Abraço. Obrigado, pessoal.